né? Então, as mulheres que trabalhavam no rádio, elas faziam muito esses programas para o público feminino e também programas direcionados para o público infantil, né? Eram dois espaços que as mulheres ocupavam mais fortemente. E nesses programas para o público feminino, eles eram programas voltados para a dona de casa. AERPcast. Olá, eu sou a Fernanda Nardo e este é o AERPcast número 35. Bom, a história do rádio no Brasil acabou de completar 100 anos recentemente e com toda certeza as mulheres tiveram um papel fundamental aí ao longo deste tempo, como apresentadoras, repórteres e ouvintes. Para a gente conhecer um pouquinho mais dessa história, esse programa é dedicado a todas as mulheres que deixaram a sua marca e seguem deixando aí sua marca na história deste meio de comunicação tão incrível que é o rádio. Para a gente conversar sobre esse tema, eu recebo a Juliana Cristina Gobibet, ela que é doutora em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tudo bem, Juliana? Seja bem-vinda. Tudo bem, Fernanda, obrigada. Agradeço o convite para falar desse tema, que é um tema que eu gosto muito, é um tema que faz parte do meu interesse de pesquisa. Então, obrigada pelo convite e aproveito para falar parabéns, né? Não só para você, mas para todas as mulheres aí da redação no dia de hoje. Ai, que legal. Parabéns pra gente. A gente merece, né? Enfim, Ju, para começar, eu queria te perguntar assim, com a chegada do rádio no Brasil, década ali no início dos anos 20, a mulher ela não era nem considerada uma cidadã, ela precisava do homem para tudo praticamente. Como que ela conseguiu, como que foi a entrada dela aí no rádio? Fernanda, acho que você toca num ponto importante, né? A mulher não era nem considerada cidadã, quer dizer, o direito ao voto vem anos depois, por exemplo, né? O direito a trabalhar sem autorização do marido vem ainda muito depois, lá nos anos 60, com o Estatuto da Mulher Casada. Então, essa mulher, para trabalhar no rádio, ela tinha sempre que ter autorização do pai, do marido, né? E é nessas relações, muitas vezes, que se inicia essa entrada da mulher no rádio, né? A gente entende, mais ou menos, hoje que a pioneira no rádio foi a filha do Roquete Pinto, né? A Maria Beatriz. Ela começa ainda muito jovem, menina, lá pelos 12 anos de idade no rádio, mas ontem ainda, né, para você ver como essa coisa da história é interessante, né? Ontem ainda a gente estava numa discussão com outros professores pesquisadores de rádio e surgiu a ideia de que a outra esposa, né, do Roquete Pinto, a Noêmia, que foi a segunda mulher com quem ele se relacionou, ela também teria participação nesse início do rádio e teria sido pioneira, teria sido a primeira voz, né? A gente não tem muita informação sobre isso, né? Mas a pesquisa na história do rádio ela vai trazendo sempre para a gente elementos de alguém que achou numa entrevista, num jornal antigo, né? E a gente vai buscando ali rever isso. Mas as primeiras mulheres estão aí. Não sei te dizer se na Rádio Clube de Pernambuco, que hoje a gente entende como pioneira, né, nas emissões de rádio, se tinham mulheres lá. Isso é uma coisa que a gente está tentando investigar ainda, né? Mas existem muitas lacunas, né? É muito difícil, muitas vezes, conseguir esses registros, né? Mas é um projeto que a gente tem aí de investigação. Aí no comecinho do rádio, como que eram os programas? Como que era a participação da mulher aí nesse meio? Como que eram os programas? As mulheres, elas tiveram essa participação como ouvintes muito intensa, né? E logo as emissoras descobrem que elas precisavam também investir em programas para esse público feminino, né? Então, as mulheres que trabalhavam no rádio, elas faziam muito esses programas para o público feminino e também programas direcionados para o público infantil, né? Eram dois espaços que as mulheres ocupavam mais fortemente. E nesses programas para o público feminino, eles eram programas voltados para a dona de casa, né? Então, eles eram programas que falavam dessas questões da rotina materna, da rotina de dona de casa,
mas também eram programas que traziam elementos de cultura, elementos de literatura, muitas vezes, discussões sobre questões de direito da mulher, né? Permeavam esses programas, porque muitas dessas mulheres que estavam ali à frente dos microfones, da produção desses programas, elas eram mulheres inovadoras, né? Mulheres à frente do seu tempo, mulheres com ideias progressistas, né? Muitas vezes isso vai aparecer um pouquinho ali também nesses programas, embora sejam essa maioria esses programas mais voltados ali para essa mulher ouvinte, dona de casa, né? Que era a mulher mais comum naquele momento, né? Desse perfil de mulher. Perfeito. A gente também teve as radionovelas, né? Você acredita, Sim. enfim, houve uma oferta de espaço aí de trabalho para as mulheres no rádio neste momento que chega a radionovela? Sim, não só nas radionovelas, né? Como as radioatrizes, que vão não só para as radionovelas, mas também para o radioteatro, né? E para outras produções nesse sentido, mas também as cantoras do rádio, né? Esse espaço do ficcional e do entretenimento foi o espaço que se abriu primeiro ali para a participação das mulheres, né? Mais difícil foi depois elas conseguirem conquistar outros espaços, por exemplo, no jornalismo, né? No esporte, que a gente vê que ainda hoje a gente escuta a pioneira, a primeira a fazer uma transmissão, uma narração de futebol, a primeira a fazer uma transmissão esportiva, né, internacional de tal jeito. Então a gente vê que isso ainda é um tanto vem acontecendo, né, um tanto recente essas conquistas das mulheres nesses espaços que eram entendidos como mais masculinos, mas esse espaço do radioteatro, da radionovela, das cantoras do rádio, né, que eram as rainhas do rádio, foi um espaço de grande visibilidade para as mulheres. A gente tinha aí quem? Carmen Miranda. Fala um pouco dos nomes aí dessas mulheres rainhas do rádio nessa época. As rainhas do rádio, elas tinham esse fã-clube, né? Não só as disputas, né? Emilinha Borba, Marlene, você tinha todas essas disputas, esses fã-clubes das cantoras, os concursos das rainhas, né? É, você vai ter nesse momento com essas mulheres também uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é tudo que se acompanhava da vida dessas mulheres, como é que elas vão ser, vão também ser exemplo, né, de como se portar muitas vezes, vão ser criticadas por posturas, por comportamentos também, né? E você vai ter nessas mulheres que vão ficando muito famosas no espaço do rádio, além dessa cobrança pelo comportamento, né, a ideia de que há um momento em que elas saem do rádio e se casam, né, e vão cuidar da família e vão ter uma outra vida fora desse dos holofotes, digamos assim, né, fora do ar, assim. E muitas fazem isso, né? Depois que atingem um determinado sucesso, acabam se casando e acabam ali se aposentando, digamos. Isso era muito comum, né? E elas eram muito cobradas por isso, né? Por se casar, por ter filhos, e poucas vão dar continuidade a tudo isso. Uma das mulheres que dá continuidade a tudo isso, e aí ela, inclusive, além de estar no rádio, ela vai para política, né? Ai, me fugiu o nome dela agora. Gente, eu estava com o nome dela aqui. Ai, me fugiu, mas eu vou lembrar. Não tem problema. É que são vários nomes, mas eu vou lembrar. Porque ela tem uma entrevista maravilhosa onde ela diz que ela conseguiu essa proeza de dar conta de ter um programa no rádio, de ter a família, de ter a atuação política dela, né? E dividir o tempo dela em tudo isso. Então, era uma coisa de fato muito rara, né? Que me lembrei, a Sagra Amor, né? Ela teve um programa no rádio, na Marinque Veiga, ela teve
depois ela se filiou a um partido político, né? Então ela teve uma atuação bastante ampla em vários sentidos, que era muito comum para os homens, né? Até hoje você tem muitos homens que foram para a política e saíram de carreiras ali no rádio, na televisão, por exemplo, né? E ela foi Sim. uma mulher que fez isso lá nos anos 40, fim dos anos 40, mais ou menos. Perfeito. Eu ia até te perguntar a época mais ou menos que era isso. A gente falou um pouquinho do perfil ali dos programas do rádio no início, ali na década de 30, nos anos 30, enfim. E ali pelos anos 40, 60, o que que mudou? Como eram os programas? Teve uma grande mudança? Foram pequenas mudanças? Fala um pouquinho disso pra gente, Juliana. Eu acho que até os anos 60 ali, as mudanças elas vão acontecendo, mas elas são pequenas mudanças, né? Você vai ter alguns programas mais progressistas, alguns programas que vão pautar de uma forma mais ampla questões dos direitos das mulheres, trazer discussões, incentivar essas mulheres principalmente a estudarem, né? Por exemplo, a seguirem carreira, né? Naquele momento dos anos 60, onde as mulheres começam a entrar mais fortemente no mercado de trabalho, mas eu acho que uma mudança um pouco maior você vai ter nesse período pós-ditadura, né, durante a ditadura e pós-ditadura, onde você começa a ter programas mais militantes, né, de enfrentamento a essa situação, a esse cenário da ditadura, e que vão também buscar ainda mais os direitos das mulheres, né? Então, nos anos 70, nos anos 80, né? Também que você vai ampliar o número de emissoras FM, e com essa ampliação você tem uma nova entrada, né, de programas diferentes, de uma outra programação, uma reestruturação, né, dessas possibilidades de programação, e você vai ter esses programas que são ligados a grupos feministas, por exemplo, né? A própria origem do Viva Maria está ali em grupos feministas naquele momento, né? Que o Viva Maria é um programa que a gente estava comentando aqui um pouquinho antes de começar, né? A gente Sim. conversava ali. Ele é um programa que está fazendo 40 anos no rádio hoje, é um dos programas mais interessantes no que se refere ao direito das mulheres, principalmente porque ele fala muito com mulheres que estão ali na região norte, principalmente, né? Ele fala com mulheres que têm o rádio como uma fonte muito importante de informação, né? E veja, Então, assim, desculpe te interromper, Juliana, mas falar de direitos das mulheres hoje, a gente escuta falar com mais frequência, isso é bem comum. Mas imagina lá, há 40 anos, né? Então acho que deve ter exatamente. sido uma grande mudança e eu não sei como era a aceitação, como era a audiência desse programa na época, eu também não sei se você tem essa informação. O Viva Maria, quando ele começa, inclusive a ideia era que ele tivesse um locutor homem para agradar os ouvidos das mulheres, né? Porque tinha muito essa questão dos locutores homens com aquele vozeirão e tal. E ele muito rapidamente, pela característica dele, se transforma completamente. E aí vem que esse locutor homem, na verdade, não cabia ali, o programa tinha que ter um papel de uma conversa de amiga mesmo, né? E a Mara Regia faz isso maravilhosamente bem, né? Essa conversa com a ouvinte dela, né? Dessa relação mesmo de proximidade, de empatia. E ele é um programa que está há 40 anos, né, no ar, tem uma boa audiência, assim, digamos, uma audiência que o acompanha sempre, né? Ouvintes que o acompanham sempre. Ele saiu do ar um período, se eu não me engano, no governo Collor, que ele tirou o programa do ar e ela levou para outros espaços e depois conseguiu voltar ele, né, para as emissoras públicas. Então, ele é um programa também que tem ali a sua história de resistência para estar no ar, né? Porque, de fato, se hoje a gente escuta muito, mas ainda é uma discussão falar sobre os direitos das mulheres, né? Como você disse, há 40 anos era mais difícil, né? No início lá do rádio, ainda mais difícil, porque tudo isso faz parte de um processo
até das próprias mulheres de entenderem seus direitos, né? E passarem isso para outras mulheres. Com certeza. A gente citou aí o programa Viva Maria. Durante esse período aí, eu queria que você citasse alguns programas que tiveram uma grande audiência, que ficaram aí bem marcados aí na história do rádio. Programas feitos por mulheres. Programas feitos por mulheres, né? Assim, a gente tem vários na história do rádio que ficaram muito conhecidos, né? Na minha tese, eu dediquei um capítulo a trazer um pouco da história desses programas. Foi bem difícil conseguir esses dados, assim, né? A gente vai catando vestígios, eu brinco. Mas a gente tem, por exemplo, ali no início, a gente tem programas que eram como A Hora Feminina, a gente tem mais de um que se chamava a Voz da Beleza, que dava ali dicas de beleza. A gente tem programas mais ligados a essa questão da maternidade. Tem um que chamava Pra Você, Mãezinha, né? Então, você tem vários programas assim, nesse primeiro momento. Consultório Sentimental, né? Tem um que chamava As Mulheres Falam dos Homens. E elas falavam o que dos homens? Então, sabe que isso é uma curiosidade que eu tenho. Eu não consegui avançar tanto na pesquisa porque a gente tem uma falta de registros em áudio e mesmo de materiais dos roteiros desses programas para saber muitas vezes o que elas falavam, né? Então a gente tem pistas assim, principalmente em livros mais biográficos, mais memorialistas, onde as pessoas vão comentando que o programa falava disso, ou algumas entrevistas em revistas do rádio antigas que falavam, né, o programa trazia isso e tal, e aí você consegue ter uma noção, assim, do que tinha naquele programa, mas a gente tem pouquíssimos registros em áudio antigos, né, da programação antiga, isso foi se perdendo, né, o que é uma pena para a própria história como um todo, não só para a história, né, da participação das mulheres, mas para todos os programas, né. Sim. Mais para frente, né, nessa outra época, a gente vai ter outros programas como A Voz da Mulher, a gente vai ter Salto Alto, que foi um programa da CBN, né, que era apresentado pela Andréa Silva, a Marlu Versosa e a Sheila Anunciação. A gente vai ter programas, o Mulherio, a Maria Régia apresentou o Mulherio antes de apresentar o Viva Maria ali. Hoje você vai ter também, né, hoje que eu digo assim, mais nos anos 90 e tal, para frente, anos 2000, você vai ter as mulheres participando de outros espaços, né, com, por exemplo, quadros especiais sobre economia, sobre esporte, sobre sustentabilidade, meio ambiente, né, as comentaristas. Perfeito. E também de outros formatos, né? As mulheres ajudaram Sim. a compor, a mudar, vamos dizer, séries documentais também, Sim. né? No sul, aí no sul você tem, por exemplo, na Farroupilha você teve, eu não sei se ele está no ar ainda, eu acho que ele saiu do ar já, o Farroupilha Mais Mulher, que é um programa que foi feito, né, mais recentemente para o público feminino, ali nos anos 2006, acho, não tenho certeza, mas a apresentadora, ela foi a única mulher, naquele momento, ela era a única mulher a comandar um programa na Rádio Farroupilha, né? Então, você tem aí Mulheres do Brasil, que foi feito pela Chuma, né? Então, hoje a gente tem programas nas emissoras comunitárias, né? Que tem um outro universo super amplo, que é, por exemplo, o Rádio Mulher, que é um programa de uma emissora comunitária de Pernambuco, que é ligada ao Centro de Mulheres do Cabo. É um programa maravilhoso, o Rádio Mulher, onde elas discutem os temas da atualidade, elas discutem política, elas trazem entrevistados, elas discutem as questões dos direitos, as violações desses direitos. Elas têm um trabalho muito bacana. A gente tem programas nas emissoras públicas, né? Por exemplo, a Rádio Câmara tem Mulheres de Palavra. Mulheres de Palavra é muito legal, gosto bastante. O Mulheres de Palavra foi o programa, inclusive, que eu estudei na tese, né? Eu acho que ele também é um programa muito bacana,
porque exatamente tanto ele quanto o Pautas Femininas, que é da Rádio Senado, eles fazem a cobertura dos temas que, né, não só estão ali na sociedade, mas que estão sendo discutidos na Câmara e no Senado, né? Eu acho que se tem uma coisa que que se evidenciou nos últimos tempos foi a importância da gente acompanhar aquilo que está sendo discutido, dos projetos que estão sendo propostos nesses espaços, né? E quem está propondo, o que está sendo proposto exatamente, né? Então eles trazem isso trazendo esse olhar para o direito das mulheres, né? Então, discutindo aquilo que está em pauta na sociedade naquele momento, mas também trazendo ali o que as deputadas têm feito, o que os deputados homens têm feito em prol, ou às vezes, muitas vezes, contra direitos estabelecidos das mulheres, né? Então, eu acho que esses dois programas fazem isso de uma forma muito interessante. E a gente tem também programas que estão aí nas emissoras comerciais, né? Que vão... a Guaíba, por exemplo, tinham Elas por Elas, que trazia artistas para conversar, trazia figuras interessantes, mulheres interessantes, né, da sociedade, às vezes artistas, às vezes médicas, às vezes, né, profissionais diversas, para falar sobre questões que estavam naquele momento sendo importantes para serem discutidas, trazendo essa perspectiva feminina para essas discussões, né? Então, eu acho que a gente tem vários programas aí. A gente fala em Brasil, tudo é muito diverso e muito amplo, né? E principalmente quando a gente fala em rádio no Brasil, né? Com A gente tem certeza. emissoras fazendo diferentes papéis aí, né? No Paraná, você consegue destacar algum programa? No Paraná, até eu estava olhando isso, né? Como a gente ia conversar, eu estava olhando, estava tentando relembrar aqui nos meus registros. Uma das pioneiras no Paraná foi a Diva Aires. Ela foi DJ na radiodifusora de Ponta Grossa, por exemplo, né? É a única informação assim que eu achei dela muito pontual, né? Foi essa de que ela tinha sido uma mulher pioneira nessa área, né? De DJ, de ter um programa musical numa emissora, né? Perfeito. Você falou um pouco da questão da mulher no jornalismo. Você tem mais ou menos uma data ali aproximada que as mulheres começaram a entrar aí na esfera do radiojornalismo, como repórteres, enfim. E como foi essa Olha, entrada também, né? naquele início, era pouquíssimo o espaço que você tinha para as mulheres, né, estarem, mas você tinha, logo que as mulheres começam a atuar, principalmente no jornalismo segmentado, né, muitas atuavam no jornal e acabam começando a contribuir com a emissora de rádio, quando os programas jornalísticos vão se estabelecendo também, que isso vem com a própria profissionalização do rádio depois dos anos 30, né? Então, você vai ter naquele anos 40, por aí, você vai ter mulheres contribuindo com programas jornalísticos. Pouco, mas você vai ter já, né? Inclusive, mulheres ali um pouco para frente, você já vai ter mulheres fazendo cobertura esportiva, né? Trazendo essa parte, por exemplo, do futebol, né? Isso era um grande tabu, porque elas não podiam, por exemplo, entrar nos vestiários, que era muito comum para os repórteres naquela época, né? Mas elas vão ali desde o início, você vai tendo a presença das mulheres, vai aumentando, isso vai de fato ser mais significativo com a formação, né? Quando as universidades começam a formar profissionais mulheres, as emissoras também passam a contratar mais emissoras mulheres, né? Com a formação em jornalismo, principalmente. De certa forma, o papel ali, a atuação da mulher, as transformações da mulher, dos programas, elas são reflexo aí das transformações sociais, né? Não tá Sim. nada, né, desligado um do outro, né? Não, eles vão. É exatamente isso que você disse, Fernanda. Eles vão acompanhando, né? Os programas vão acompanhando, às vezes vão até
puxando algumas questões, né, que ainda estão muito silenciadas na sociedade, né, e essa própria presença das mulheres, mas a verdade é que elas sempre estiveram lá, né? É uma história que a gente conhece pouco, é uma história que a gente tem feito um movimento muito grande para que seja mais investigada, para que seja trazida para dentro da própria história do rádio, né? Inclusive, eu tenho, junto com a professora Valci, lá da UFSC, Valci Zuccolotto, um projeto de uma pesquisa coletiva, né, que envolve vários professores e pesquisadores de rádio, para contar essas histórias nos seus espaços diversos do Brasil, né? Trazer essas realidades, essas histórias locais, esse pioneirismo feminino em cada um desses espaços, no jornalismo, no esporte, no entretenimento, né? E aqui também em estados do Nordeste e em estados aí do Sul, né? Que cada um teve o seu período de desenvolvimento, né, do rádio. E, inclusive, a Valci, por exemplo, ela é uma mulher pioneira do rádio, né? Ela foi uma primeira mulher a editar programas de radiojornalismo, os noticiários principais ali na Rádio Gaúcha, né? E a gente já está falando muito mais recentemente, né? Isso não era ali nos anos 40, né? A gente está falando dos anos 70, mais ou menos, 80. Perfeito. E eu acho assim que a história da mulher na sociedade, em diversas áreas, em todas praticamente, ela sempre foi muito marginalizada, ela sempre. Muitas vezes a gente teve a nossa história aí ocultada, né? Ela apagada. Então, eu acho Exatamente. importante esse registro porque a gente tem a referência, né? E referência olhando para outras mulheres que fizeram parte dessa história, dessa transformação, não é mesmo, Juliana? Exatamente. Então, assim, quando você começa a buscar essas informações, você descobre, por exemplo, que pessoas que você, inclusive, conhece de outras áreas, tiveram uma atuação interessante no rádio. A própria Cecília Meirelles, Sim. ela participava de um programa de rádio. Ana Maria Machado, ela foi, inclusive, chefe na Rádio Jornal do Brasil, né? Ela teve cargo de chefia. Clarice Então, a gente Lispector também, tem né? Não? a história é muito rica, a participação das mulheres, a contribuição das mulheres é muito rica para essa história, né? E eu acho que a gente está nesse movimento que vem junto com esse próprio movimento social de tentar recuperar essas histórias, contar essas histórias, registrar essas histórias, para que as outras mulheres que vêm, que estão vindo agora, tenham mais referência do que nós tivemos, Com né? Quando certeza. aprendemos essa história. Com certeza. Bom, Juliana, para finalizar uma pergunta pessoal, como você vê a atuação da mulher hoje no rádio e o que precisa melhorar para você, na sua opinião? Olha, eu acho que a atuação da mulher ainda tem seus desafios, né? Quando a gente fala em rádio, eu penso muito nessa questão da atuação profissional como um todo, que eu acho que os desafios que a mulher tem aí no rádio são desafios muito comuns à mulher profissional em outras áreas, principalmente quando a gente está falando aí do jornalismo, né? Então, ampliar a representação, quem são as mulheres que estão ali à frente do microfone, né? Sobre o que elas estão falando, né? Com que condições de trabalho elas estão, né, produzindo esses programas, porque a gente ainda tem uma série de cobranças sociais em cima da mulher, principalmente com relação à maternidade, aos cuidados da família, que acabam se refletindo muitas vezes no mercado profissional, né, na entrada, na permanência delas no mercado profissional, e também a própria questão das dificuldades que muitas vezes as mulheres enfrentam com relação a violências que elas sofrem, né? Não só no espaço de trabalho, mas, por exemplo, na atuação quando você lida como jornalista, como apresentadora de um programa, na relação que se desenvolve com as fontes, né? Então, essas questões de assédio, principalmente, né? É uma questão que a mulher enfrenta em todos os âmbitos da vida dela e que não escapa também das profissionais que estão aí na comunicação, que estão no rádio, que estão na televisão, né? Então, eu acho que a gente precisa, aquilo que a gente tem que trazer para melhorar para as mulheres que atuam hoje
em rádio, televisão, como profissionais da comunicação, são questões que estão ligadas a próprio respeito à mulher, né? E a melhorar essa equidade das mulheres com relação aos homens na condição de trabalho, nos cuidados com a família, em todos os aspectos da vida, né? Que são comuns, eu acho que a todas as mulheres nesse sentido. Certo. Ô, Juliana, eu agradeço demais a sua participação. Foi muito legal compartilhar aí com você, ouvir essas histórias de mulheres que nos inspiram e que fizeram parte aí do rádio ao longo desses 100 anos. Obrigada, viu? Fernanda, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando e convido as pessoas a buscarem, né, escutarem programas feitos por mulheres, escutarem, né, as mulheres, valorizarem a participação das mulheres nesses espaços todos, porque, né, a nossa voz ela é importante, ela precisa ecoar também. AERPcast. Bom, e agora chegou a hora da nossa coluna com destaques, né, do mês. Só que hoje é um pouquinho diferente. A gente convidou aqui a Débora Cristina Lopes, ela que é pesquisadora da Universidade Federal de Ouro Preto, para trazer algumas informações que impactam diretamente a vida das mulheres que atuam no rádio e na televisão. Tudo bem, Débora? Seja bem-vinda. Ei, Fernanda, tudo bem? Obrigada por me convidar. Um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um tema tão importante. Tudo ótimo, a gente que agradece. Bom, vamos lá para os destaques. Eu vi que você trouxe uma pesquisa aí da Abrage sobre violência de gênero contra jornalistas. Fala um pouquinho sobre isso, dessa pesquisa pra gente. Essa pesquisa é um acompanhamento que a Abrage faz das situações de violência de gênero no jornalismo brasileiro, que é uma pesquisa muito importante. E, claro, ela mostra para a gente uma situação que a violência de gênero ela foi ampliada pelas plataformas digitais. E muitas vezes, a gente sabe, ela é levada a cabo com algumas situações de violência física. Mas a Abrage, ela trabalha especificamente ameaças e violência cibernética. Nos casos de violência cibernética, por exemplo, a gente pode destacar discursos que desqualificam a mulher, que dizem respeito ao que a gente pode chamar de questões morais ou de reputação. Então, são discursos sexistas que vão falar da aparência e da sexualidade da mulher, aquela mulher jornalista que está ali trabalhando, e sobrepõe a vida pessoal dessas jornalistas à sua atuação profissional. E, além disso, impõe uma visão sobre o que seria a mulher, sobre o que seria a postura da mulher, que é uma visão de mundo muito distorcida, que é a que tem na cabeça desse agressor, né? O rádio, a gente tem que destacar isso, na pesquisa da Abrage, ele é o que tem o menor número de casos registrados. São 5,5% das agressões registradas pela Abrage. Isso pode estar vinculado tanto a uma exposição menor da imagem das jornalistas em tela, quanto uma presença menor das jornalistas no microfone, né? Principalmente se a gente vai falar de um rádio especializado, esporte, por exemplo. Mas é importante lembrar que isso não significa que não haja violência contra essas mulheres no rádio. Infelizmente, a violência de gênero, a gente sabe, é uma constante na vida das mulheres, de maneira geral, né? Na sua vida profissional, na sua vida privada, e com grandes impactos. Eu queria só destacar mais dessa pesquisa que, em relação à violência de gênero, a gente tem 95% dos casos registrados pela Abrage voltados à mulher, alguns deles a mulheres trans, e que isso foi ampliado pelo contexto que a gente vive nesses últimos anos, em que a gente teve muitas figuras públicas reforçando a violência e a desvalorização da mulher. Pra você ter uma ideia, dos 145 ataques que a Abrage registrou agora em 2023, quase 70% deles foram feitos por autoridades ou por figuras proeminentes, figuras de destaque. E mais de 45% deles fazem parte de campanhas sistemáticas de difamação e constrangimento das vítimas. Quer dizer, não é um movimento pontual, é uma campanha sistemática de depreciação das mulheres com a qual a gente, infelizmente, está tendo que conviver. É uma campanha sistemática para fazer com que as pessoas acabem desacreditando do jornalismo, né, como um todo, enfim, confiem em fontes totalmente aleatórias.
E com a mulher, como você falou, os comentários são muito machistas e muito sexistas. É um outro tipo de insulto, né? Diferente dos isso. homens. Você ataca a pessoa além do trabalho. Você não deixa de atacar o trabalho, você ataca o trabalho, mas você ataca também a pessoa, o que assim, afeta o emocional, o que afeta o seu dia a dia, o que afeta as suas relações familiares, sua capacidade de buscar subir na sua carreira. Então, isso tem impactos que a gente não consegue dimensionar. Com certeza. Bom, Débora, você também trouxe aí uma outra pesquisa que fala sobre liderança feminina nas redações. O que essa pesquisa mostra pra gente? Essa pesquisa foi desenvolvida pelo Reuters Institute dos Estados Unidos, pela Universidade de Oxford, e analisou 12 mercados internacionais, né? Os Estados Unidos estão à frente, com 45% das redações de várias linguagens, né, de vários suportes, editadas, lideradas por mulheres, e o Brasil está lá na lanterninha, né? Nós temos 7% de redações lideradas por mulheres. Esse é um número que eu admito que me assustou quando eu vi a pesquisa, porque é muito baixo, né? Nós temos que considerar que nós temos um número cada vez maior de mulheres dentro das redações, mas elas são relegadas a funções de menor visibilidade, a funções de menor poder decisório e a funções de menor impacto no que vai ser transmitido. Porque o que quer dizer você ter, né? Essa pesquisa ela busca entender a diversidade nas redações. O que quer dizer você ter diversidade? O que quer dizer? Por que é importante você ter uma mulher editora? É importante você ter mulheres e homens e pessoas trans editoras porque você amplia a visão de mundo. É quem está na edição que vai definir, ao fim e ao cabo, o que vai ser publicado, o que vai ser discutido, o que vai ser agendado. Então, isso vai ter um impacto direto na sociedade. E se a gente tem, né, aquele perfil básico de homens heterossexuais, brancos, de meia idade na liderança, que é o perfil básico que a gente tem de liderança não só na comunicação, mas de maneira geral, nas empresas, a gente tem uma visão de mundo. Então, a gente elimina todo esse caráter diverso que reflete a nossa sociedade, né? E uma coisa muito importante é a gente voltar para as pesquisas. A Reuters e a Oxford fazem essa pesquisa anualmente, voltar para as pesquisas anteriores, porque essa diz respeito a 2022. Em 2020, no Brasil, a gente tinha 22% de mulheres editando redações, né, liderando redações. Baixou em 2021 para 12%. E agora baixou em 2022 para 7%. Então, a gente precisa tentar entender o que é esse movimento, por que as mulheres estão perdendo espaço de liderança. A gente já tinha um espaço baixo, lá com 22%, e a gente está perdendo cada vez mais esse espaço de liderança nas redações. E provavelmente... O jornalismo afeta a sociedade, né? Com certeza. E provavelmente, eu não sei se tem um recorte aí de raça, né? Provavelmente as mulheres negras, né? Ainda com uma presença ainda menor nas redações e principalmente aí na liderança. Se o da mulher, né, já está baixo como um todo, 7%, também me assustou. Isso. E, de novo, né, a questão da falta de diversidade. A gente não tem o ponto de vista. Eu não consigo dar o ponto de vista de uma mulher negra. Eu não consigo trazer o ponto de vista do feminismo negro a partir da minha cabeça, porque por mais que eu seja uma mulher feminista, eu sou uma mulher feminista branca, né? Então, eu não vou entender... eu sou uma mulher feminista, branca, de meia-idade, heterossexual. Então, eu tenho uma série de recortes aí que fazem com que a minha visão de mundo seja muito diferente. A gente precisa diversificar as redações porque a gente está vendo que cada vez mais a gente precisa apresentar visões de mundo diferentes para os leitores, para os ouvintes, para os telespectadores. A comunicação tem essa responsabilidade. E eu acho que a gente está dando um passo muito importante com a pesquisa que a Associação de Jornalismo Digital chamou agora as redações a participarem. E eu aproveito que aqui é um espaço para a gente falar com as rádios, para chamar as rádios a participarem dessa pesquisa. Já está no site da Associação de Jornalismo Digital. E é importante porque eles vão tentar medir essa diversidade nas redações. E a gente não tem esse panorama do rádio. A gente precisa conhecer
como são as redações, como são as rádios em relação à diversidade, para a gente saber também o lugar que a gente está cumprindo, o lugar que a gente está ocupando. Com certeza. A gente deixa o link ali também, né, para quem quiser, tiver um acesso mais fácil e poder participar dessa pesquisa. Débora, agradeço sua participação especial hoje nesse programa que é dedicado aí para as mulheres que fazem o dia a dia aí no rádio e na televisão. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Fernanda. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Você ouviu a ERPcast, uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.